Ministro Cristiano Zanin, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes. Receba no dia de hoje a saudação respeitosa desta bancada de defesa. O tempo é curto, então vamos diretamente ao que é necessário que se diga. Com relação às preliminares que foram articuladas por escrito, são diferentes daquelas preliminares que foram julgadas no Núcleo 1. Por quê? Porque no que diz respeito a Felipe, nós temos recortes personalíssimos. Por essa razão, essa bancada chama a atenção do Supremo Tribunal Federal para que enfrente essas questões, levando em conta essas especificidades. Porque se simplesmente nós sobrepormos umas sobre as outras, nós estaremos deixando de enfrentar e de prestar a jurisdição. Bom, dito isso, avanço para um dado fundamental que nesta fala merece destaque. Vejam só, no dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Federal representa o ministro Fux pela quebra dos dados de geolocalização de Felipe. Os dados das ERBs. 17 de outubro. Logo em seguida, a relatoria dá vista para a Procuradoria-Geral da República, que se manifesta favoravelmente e mais, pede inclusive os extratos da empresa Uber. De maneira que no dia 24 de outubro, ministro Flávio Dino, de 2023, nós temos o quê? Nós temos uma decisão que quebra a intimidade de Felipe e desses atos e determina que as empresas TIM informem isso. Não só de Felipe, não só de mais 2 acusados. No mesmo dia, o gabinete da relatoria envia os ofícios para as companhias de telefônica que informam esses dados. Pois bem, o que ocorreu depois? A Polícia Federal utiliza esses dados no seu relatório. E nós começamos a pedir, nós precisamos dessas informações, porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. Doutor Gonê acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que nunca existiu e que hoje mantém Felipe sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram expostas aos acusados, esse momento de interregno processual, que nós temos, se nós fizermos a comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós queremos acessar essa prova. A PET 12.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque esta prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Flávio Dino. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Este é o ponto central do dia de hoje. Nós temos que conhecer esses autos. Nós temos que conhecer isso, nós temos que corrigir. O processo é um instrumento idôneo. O processo é um instrumento idôneo de reconstrução de um fato histórico. Nós precisamos disso. E é por essa razão que nós dissemos e reafirmamos a quebra do compromisso de legalidade do Ministério Público. Porque se pediu e acessou, e pediu do Uber também, essas provas têm que ser compartilhadas. Os americanos tratam isso de maneira muito clara. Disclosure. Como é que nós não vamos observar isso neste processo? Necessariamente, nós temos 2 opções. Ou se rejeita a denúncia, invertendo esta carga probatória em razão da ausência do Ministério Público ter se desincumbido do seu ônus processual. Ou nós vamos admitir que esse processo não está apto para julgamento e vamos corrigir isso. E eu peço vênia para que Vossas Excelências ouçam
um pouco mais desta bancada de defesa pelas palavras de meu colega, do Dr. Sebastião. Muito obrigado.